Fala, meus amigos concurseiros do IBAMA, estamos de volta. Gravamos a primeira parte, né? Falei um pouco sobre o concurso que saiu hoje. Resolvemos algumas questões da prova de analista administrativo do último concurso de 2022, tá? E hoje a gente vai dar continuidade de onde nós paramos, tá ok? Recapitulando o que a gente está fazendo. Deixa eu até voltar aqui, ó. Vamos voltar. Tá. Estamos resolvendo a última prova do concurso do IBAMA para o cargo de analista administrativo, ok? Para quem não me conhece, professor Wesley. Show de bola? Então, falei para vocês que, deixa eu ver aqui, que não ia resolver ela toda, são 120 questões, não ia resolver toda porque algumas disciplinas eu não tenho propriedade para falar, né? Português, informática, as disciplinas de legislação ambiental, contabilidade e contabilidade pública e matemática financeira. Essas eu não vou resolver, essas questões, tá bom? As demais que estão em verde, nós estamos resolvendo, tá bom? Porque é a minha área de conhecimento, tá bom? Tanto de área de concursos, né? Que eu já fiz ao longo aí de 10, 10 anos de concurseiro, quanto formação na área de administração, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Já resolvemos tudo isso aqui, paramos na questão 42. Questão 42, vamos lá. O item que se segue apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca da atuação regulatória do Estado. Vamos lá. Questões sobre regulação do Estado são questões complicadas, difíceis. Então, prestem bastante atenção, tá ok? Foi aberta uma consulta, isso aqui é uma situação hipotética, é um caso hipotético. Foi aberta uma consulta pública para decisão acerca da alocação de recursos do Estado para investimento ou em um parque nacional ou em novos equipamentos para as Forças Armadas. Nessa situação hipotética, a realização de uma consulta pública revela, de maneira eficiente, a preferência de consumo da população. Então, vamos lá. O que é consulta pública, professor? Trouxe aqui a definição para você. É um instrumento de participação popular utilizado para colher opiniões e sugestões da sociedade sobre determinadas políticas ou decisões públicas. Ela tem como objetivo aumentar a transparência e a legitimidade das ações governamentais. Então, o que acontece? Quando o governo quer... isso não é a regra, tá? Vamos pegar aqui o caso, né? Que o governo ele quer fazer uma alocação de recursos para investimento, aí ele tem duas situações, né? Ou ele quer investir no Parque Nacional, ou ele quer investir nas Forças Armadas, e para deixar isso mais publicizado, né, ter mais transparência, ele vai fazer uma consulta pública com a sociedade. Isso que é a consulta pública, tá bom? O governo coloca dois objetivos, dois parâmetros e pergunta: vocês escolhem esse ou aquele? Não significa necessariamente que se esse for mais votado, o governo vai aceitar, tá bom? Digamos que é uma situação para ver qual é o como é que eu posso falar, de qual lado a população está, né? Qual que ela quer, qual que ela prefere. Só que, qual é o erro da questão? Tá? O erro da questão é falar que nessa situação hipotética de uma consulta pública, ela se revela de maneira eficiente a preferência de consumo da população. E isso não é verdade, porque não necessariamente numa consulta pública é eficiente por vários sentidos, por vários porquês. Primeiro deles, a participação limitada.
não é toda a população que vai participar da consulta pública. Você já participou de uma? Eu nunca participei. Então, se eu e você não participamos, então já tem uma participação limitada. Né? É que nem pesquisa eleitoral de votos, né? Pré-eleição. Faz lá aquela pesquisa e pega um percentual da população. Ah, a população é de 210 milhões. Vamos pegar aqui, não sei, 2.100 pessoas. Acho que não sou bom de matemática, mas acho que dá aí 1%. 2.100 pessoas e diz que isso aqui representa a população como um todo. Nunca gostei, mas a estatística trouxe isso para nós. Então, perceba que um exemplo, digamos que essa consulta pública aqui realizada foi feita com 1% da população, 2.100 pessoas. Nós temos uma participação limitada. Outro problema, representatividade. Nem todos os grupos, as etnias, os povos, estarão representados aqui dentro. Né? Nem todos vão estar aqui. De gênero, de sexo, de etnia, de cor, né, de partidarismo, entendeu? A outra problema são a complexidade dos temas. Imagine que se faça uma consulta sobre investimento nas Forças Armadas no Parque Nacional. Se essa consulta pública chegar lá no cidadão comum, né, que sobrevive com o salário mínimo, Forças Armadas, se você explicar mais ou menos, né, o exército e tal, beleza, ele vai entender. Agora, Parque Nacional, ele não vai saber nem o que é. Então, nós temos uma complexidade de temas. E sobre as preferências reais é a última complexidade, porque, como eu falei, não necessariamente vai estar reproduzindo a vontade real da sociedade. Então, por isso a questão está errada. Não reflete de maneira eficiente, né? Muitos professores até questionaram o eficiente, né? Talvez se trocasse por eficaz, não sei, mas não necessariamente se revela como a preferência de consumo da população. Show de bola, questão errada. Vamos para a questão 46. Considerando a hipótese, mais um caso hipotético da banca, de que, no exercício profissional, determinado servidor público tenha utilizado para fins de interesse particular os serviços de servidor subordinado a ele, julgue o item a seguir. Ah, professor, explica isso. Então, digamos que eu, Wesley, sou servidor público, né? E tenho na minha equipe, né? Sou chefe de equipe, tenho o João, o Pedro e a Ruth. E eu, como chefe de equipe, exemplo hipotético, como chefe de equipe, né, estou precisando do serviço do João lá em casa. O João é técnico de informática. E eu chamo o João para fazer esse trabalho técnico, trabalho particular lá em casa. E não vou pagar ele porque ele é meu subordinado lá no trabalho. Então, esse é um caso hipotético trazendo aqui para a nossa realidade. A pergunta é: a atuação do superior hierárquico, eu, nesse caso, constitui ato de improbidade administrativa que importa lesão ao erário? E aí, pessoal, nós estamos falando aqui sobre a lei de improbidade, o quê? Administrativa, tá? E o que a lei vai falar? Lei 8429 vai falar que constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, olha só, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, os casos que se seguem.
Inciso 4, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Então, para o erro, não é lesão ao erário, é de Henri. Errei. Vamos mudar a cor aqui, vamos colocar aqui, ó. Não é lesão ao erário. É enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito não é lesão ao erário. Então, toda vez que eu, como servidor público, eu, como servidor público e chefe, né, tenho uma chefia, uma coordenação, uma direção, utilizo os trabalhos do meu subordinado para interesses particulares meus, eu estou incorrendo em enriquecimento ilícito. Eu estou enriquecendo a custa da administração. Por quê? Porque eu estou usufruindo do serviço do meu colega e eu não estou pagando por esse serviço. Ou seja, é um trabalho de graça, eu estou enriquecendo as custas da administração. Show de bola? Espécies de ato de improbidade. Se eu recebo alguma vantagem, é enriquecimento ilícito. Se eu recebo uma vantagem do servidor, colega meu, um trabalho que ele deveria fazer para a instituição e não para mim, eu estou enriquecendo ilicitamente. Se eu permito que o terceiro receba vantagem, aí é lesão ao erário. Tá? Então, digamos que eu permita que o terceirizado, não sei, da TI, deixe de pagar, deixe de pagar, é, deixe de pagar um conserto de um computador. Né? O terceirizado vai lá, faz a manutenção do computador, quebra o computador, onera a administração, eu falo, não, deixa, não paga não. Isso é uma lesão, eu estou lesando ao erário, porque a administração pública vai ter que pagar aquilo. Agora, nem eu, nem o terceiro recebemos qualquer vantagem, agora é atentado contra os princípios da administração pública. Show de bola? Se ninguém está recebendo nada, então nós estamos atentando contra os princípios da administração pública. Vamos em frente. Questão 47. Considerando a hipótese de que, no exercício profissional, determinado servidor público tenha utilizado para fim de interesse particular os serviços de subordinado, é o mesmo caso do exemplo da questão anterior. Tal conduta do superior hierárquico configurará ato de improbidade administrativa. Ó, outra dica para resolver questão CESP, de certo e errado. Vá por partes. Ó, tal conduta do superior hierárquico configurará ato de improbidade administrativa? Corta aqui. Essa atitude aqui é ato de improbidade administrativa? É. Ok. Vamos para a segunda parte. Apenas se tiver sido praticado de forma dolosa. Essa parte está errada? Não. Aqui está errado. Ou está certa? Não, essa parte está errada. Então, se essa parte está errada, o todo vai estar errado. Entendeu? Divida. Porque às vezes a gente, numa frase como essa, tem duas perguntas. Se você não estiver atento, você fala que as duas estão certas e marca certo. Ou então, então que as duas estão erradas. Não, vai por parte. Tá? Faça assim, que nem eu fiz. Ó. Faça um traço. Tá? Apenas se tiver sido praticado de forma dolosa, na verdade, quem errou foi eu, não foi? Eu fui querer dar o exemplo, ó. Mas, rapaz, estou errando até as questões. Tá certa essa, ó. Ó, tal conduta do superior irá configurará ato de improbidade administrativa? Ok, certo. Apenas se tiver sido praticado de forma dolosa? Ok, certo. Questão certa. Vou explicar por que eu errei. Ó, deixa eu ver aqui se eu coloquei, não.
que acontece? Essa lei de improbidade administrativa, ela foi reformulada. O que acontecia? Antes, admitia-se a culpa. Então, aqui, ó, onde tem mediante a prática de ato doloso, tinha mediante a prática de ato culposo ou doloso. A nova lei veio, se eu não me engano, é 2021 ou é 2022, uma coisa assim. E vai falar que agora é só mediante a prática de ato doloso. Não tem mais a prática de ato culposo. Tá ok? Por isso que eu errei a questão. Show de bola, então, é apenas de forma dolosa agora. Não tem mais a culpa. Questão 48. Considerando a situação hipotética de que determinado servidor público, sem prévia autorização da chefia imediata, tenha se ausentado do serviço durante o expediente, para comprar presentes para sua família. Julgue o item a seguir com base na Lei 8.112. Essa daqui, você não precisa ser servidor, você não precisa ter estudado 2, 3 anos para responder. Né? Se o servidor sai sem autorização, e o pior, para comprar presente para a família, tem algo de errado. Né? A pergunta: tal conduta poderá acarretar a penalidade de demissão do servidor? Esse caso aqui, você saberia que tem algum problema. Né? Agora, se esse caso enseja demissão, aí você teria que saber sobre os casos de demissão da Lei 8.112. E aí que a gente entra aqui. Tá? Vamos lá. Olha só. Ao servidor, artigo 117 da Lei 8.112, barra 90, né? É. Vai falar. Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Isso é caso de demissão? Não, isso é caso de advertência. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante no artigo 117, inciso 1, esse daqui. E de inobservância de dever funcional previsto em lei. Show? Então, não é caso de demissão. Aqui é advertência. Lembre, ó, o servidor pode ter advertência, suspensão e, em último caso, demissão. A advertência é algo mais tranquilo. Suspensão já é residência da advertência. Inclusive vai falar aqui, ó. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo se exceder de 90 dias. Quais são os casos de suspensão? Ó? Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, salvo em situações de emergência transitórias, reincidência das faltas punidas com advertência, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função ou com horário de trabalho, e suspensão de 15 dias quando o servidor recusar-se a ser submetido à inspeção médica, cessando os efeitos uma vez cumprida a determinação. Então, quando a gente estuda essas questões de advertência, suspensão e demissão, recomenda-se decora os casos de suspensão, tá? Porque só são esses 4. E aí já vai sobrar para você advertência e demissão. E você vai saber que advertência é algo mais tranquilo e demissão é algo mais grave. Show de bola? Decorou suspensão, vai saber que advertência é tranquilo e demissão é algo mais grave. Show? Então, questão errada. Questão 49. Considerando a situação hipotética de que determinado servidor público sem prévia autorização da chefia imediata é o mesmo da questão anterior. Tenha se ausentado do serviço público durante o expediente para compra de presente para sua família. Trata-se de conduta expressamente proibida pela referida lei. E aí, é proibido? Olha só, artigo 117, inciso 1. É proibido, ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato.
É proibidíssimo. Questão certa. Show de bola. Vamos avançar. Questão 50. Acerca da administração e processo administrativo, julgue o item a seguir. Comunicações formalizadas e admissão por competência profissional são dimensões da escola burocrática de Weber, mais conhecido como Max Weber, o famoso burocrata. E aí, pessoal, certo ou errado? Galera, questão certíssimas. Max Weber, a administração burocrática é pautada nos seguintes princípios: meritocracia, profissionalismo e especialização, padronização e previsibilidade, hierarquia funcional, estrutura organizacional verticalizada, impessoalidade, legalidade das normas, formalidade nas comunicações e segregação de funções e divisão do trabalho. Então, a questão está certa. Ó, comunicações formalizadas e admissão por competência. Aqui, ó, formalidade e meritocracia. São características da burocracia de Max Weber. Tá? Isso aqui você precisa decorar. Show? Questão 51. Acerca da administração e processos administrativos, julgo o item a seguir. No modelo administrativo adotado pelo Brasil a partir de 1967, é prevista a descentralização das atividades da administração federal para a esfera privada. Galera, esse decreto número 267, você tem que ter ele inculcado na sua cabeça. Porque digamos que os primórdios da reestruturação da administração pública federal brasileira. Tá bom? Então, você precisa saber sobre esse decreto. Ele dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências. Tá ok? E realmente é isso que ele vai falar. Questão certa, ele vai falar, ó, a execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. Por quê? O que acontecia antes? Tudo era centralizado no governo federal, no estado, tá? Em alguns órgãos. E o decreto veio e falou: não, vamos descentralizar tudo. E essa descentralização será composta por 3 planos principais. Dentro dos quadros da administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção de execução da administração federal para as unidades federadas, ou seja, da União para estados e municípios, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio, da administração federal para a órbita privada. Aqui está a resposta da questão. Ó. Da administração para a órbita privada mediante contratos ou concessões. Show? Questão certíssima. Vamos avançar. Questão 52. Acerca de administração e processo administrativo, julgue o item a seguir. Para que seja eficaz, o processo administrativo deve ser assumido por cada gestor da instituição de forma. Olha o que eu falei para vocês, ó. Para que seja eficaz, o processo administrativo deve ser assumido por cada gestor da instituição. Aqui, ok, verdade. De forma isolada, aí não, aí é falso, né? Aí é falso porque já está ultrapassado. Né? Inclusive, o decreto, esse que eu falei anteriormente, 200, veio justamente para retirar essa questão de apenas a decisão ficar apenas com o gestor ou com o órgão. Tem que ser algo em concordância com outros órgãos. E para isso nós temos a Lei 14.210 de 2021, né, que vai falar que no âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas que exigem a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada. Ao parágrafo primeiro, que vai falar, ó, o processo administrativo, mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios dos responsáveis pela instrução jurídica. Ó, para os fins desta lei, considera-se decisão coordenada. Ó. Então,
hoje em dia, pessoal, né, de forma isolada, é coordenada. Show? Questão 53. Acerca da administração e processo administrativo, julgo o item a seguir. Além da razão de ser da organização, a missão deve contemplar a natureza de seu negócio. Galera, aqui nós estamos tratando, ó, missão, visão e valores ou negócios, né? Questão recorrente na banca CESP, tá bom? Vou colocar aqui, ó, tá certo, eu vou falar por quê. O que é missão? Missão é a razão de existir da organização, é o papel da organização na sociedade, é a visão do presente. E a gente sempre faz o contraponto com a visão, que a visão é aonde a organização quer chegar, é o sonho, é a utopia, é o futuro, né? Então, um exemplo prático, digamos que eu sou uma empresa, qual é a minha missão? Ajudar os concurseiros. É a minha missão, é o meu papel na sociedade. Qual é a visão? Isso de forma bem simplória, tá, pessoal? Ser reconhecido como um. Vamos lá. Missão, pessoal, se refere mais ao presente. Qual é a minha missão hoje? Ajudar os concurseiros. Qual é a minha visão? Minha visão é futuro, é futurista, é ser reconhecido. Quando eu falo ser reconhecido, eu estou remontando ao futuro. Ser reconhecido como um professor que ajudou os concurseiros. Show de bola. E valores é o conjunto de crenças que é certo e o que é errado para a empresa. Né? O que eu acho, o que eu acredito, qual a minha fé, qual a minha espiritualidade, quais são os meus valores, né, em relação à família, em relação ao mundo, em relação a tudo. Então, isso são nossos valores. Ok? Então, questão certíssima. Questão 54. Acerca da administração e processo administrativo, julgo o item a seguir. A superespecialização é uma limitação comum na departamentalização funcional. O assunto aqui ó, é departamentalização, né? Nós temos várias, ó, pessoal. Tem a funcional, tem a híbrida, né? Tem a por projetos, por clientes, enfim. Vamos lá. O que é departamentalização funcional? Os departamentos são agrupados de acordo com a função organizacional, ou seja, uma empresa que é, que se organiza de acordo com departamentos funcionais, ela tem o departamento do marketing, da gestão de pessoa, do RH, do financeiro, da contabilidade e assim por diante. Quais são as vantagens? A especialização do trabalho facilita o treinamento e potencial economia de escala. Por quê? Porque a pessoa que está dentro, as pessoas que estão dentro do departamento de marketing, elas vão ser especialistas em marketing. Elas vão saber só sobre aquilo. De finanças, só sobre finanças, RH só sobre RH e assim por diante. E a desvantagem é a falta de coordenação. Por quê? Porque geralmente quem está aqui no marketing não, além de não saber muito sobre RH, não se ajuda, não se coordena, não se fala, tá ok? Dificuldade de adaptações externas, justamente por ser especialista demais em uma só área. E aqui que entra a limitação funcional. Então, esse cara aqui que está só aqui dentro, se ele for chamado para fazer um trabalho aqui, ele não vai conseguir, porque ele é especialista em marketing, ele não sabe nada de RH. E isso é uma das desvantagens da departamentalização funcional. É você focar somente em um departamento e não haver coordenação entre eles. Show? Então, realmente a super especialização é uma limitação comum na departamentalização funcional. Questão certa. Vamos lá. É questão demais, pessoal. 120 questões para você fazer em 3, 4 horas é demais. Eu, ó, vou dar um exemplo aqui.
O último concurso que eu fiz CESP foi TCE Acre. Também era o 120. Das 120, eu deixei em branco mais ou menos 24, se eu não me engano. Ou seja, eu resolvi, né? Resolvi mesmo. Deixa eu ver se eu sou bom de matemática. Na verdade, é 96. 96. Não vou lembrar agora quanto eu tirei de líquido, né? Não lembro. Só sei que eu fiquei em 14º nesse concurso aqui do TCE, para o cargo de analista administrativo. Então, tem que usar estratégia. Tem que ter estratégia, né? Se você não sabe de jeito nenhum a questão, deixa em branco. Eu deixei 24 em branco porque eu realmente não sabia. Não sabia. Por exemplo, caiu inglês, língua inglesa. Eu deixei todos em branco. A estratégia para a CESP, diferente das questões de múltipla escolha, é deixar em branco. Na múltipla escolha a gente chuta. No CESP a gente deixa em branco. Show de bola? Acerca da administração e processo administrativo, julgo o item a seguir. A análise organizacional interna é uma das etapas do planejamento tático. Galera, quais são os planejamentos que nós temos? Planejamento é. É esqueci, não. Estratégico, tático e operacional. Pergunto: análise organizacional interna é tático? Não, né, pessoal? Análise organizacional é estratégico, pessoal. Olha só. Planejamento estratégico, definição de negócio, análise interna e externa, formulação de estratégias, implantação e controle. Então, é no estratégico, é na alta cúpula que se define o negócio, missão, visão e valores, é que se faz a análise interna dos pontos. Olha só aqui, ó. Aqui nós estamos falando, ó, de matriz SWOT, né? Análise interna, pontos fortes e fracos, né? Análise externa, aqui, ó, oportunidades e ameaças. Por isso que é análise fofa, ó. Show? Planejamento estratégico. Show de bola, galera. Então, questão errada. Trouxe para vocês aqui um resumo. O planejamento se desdobra no estratégico, tático e operacional. Tá? Então, tira aí um print, ó. Isso aqui cai em prova recorrentemente. Questão 56. Julgue o item a seguir no que se refere à administração geral. Importante, essa questão ela foi anulada, pessoal. Tá? A banca deu um vacilo aqui, ela foi anulada. Vamos lá. A atuação em rede é um dos fundamentos do modelo de excelência. Fundamento de modelo de excelência em gestão da Fundação Nacional da Qualidade. Tá. O que acontece? Por que ela foi anulada, essa questão? Ó, a banca utilizou a edição anterior a essa. Na época da prova, estava em vigor a 21ª edição do Modelo de Excelência de Gestão. E ele vai falar que os fundamentos são pensamento sistêmico, compromisso com as partes interessadas, aprendizado organizacional e inovação, adaptabilidade, liderança transformadora, desenvolvimento sustentável, orientação por processo de geração de valor. Ou seja, percebe-se que não tem atuação em rede nessa edição. Tá? A atuação em rede não tem. Ok? Por isso que foi anulada essa questão. Questão 57. Julgue o item seguinte que se refere à administração geral. Os métodos ágeis na gestão de projetos
referem-se à capacidade de responder às mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento dos projetos. Tá? Essa daqui, mesmo que a gente não soubesse, a gente ia pelo raciocínio lógico. Métodos ágeis, né, vem de celeridade, né, de rapidez. Então, se eu tenho um método rápido na aplicação de gestão de projeto, ou seja, ele tem a capacidade de responder às mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento dos projetos. Certíssimo. Ok? Olha só, da onde que a banca pegou isso. Ó. De acordo com Silva, as metodologias ágeis têm se tornado uma alternativa para o modelo de desenvolvimento tradicional, na medida em que os projetos exigem constantes alterações devido às incertezas. Aí você pode se questionar, professor, a banca fica pegando questão de autores que a gente não conhece, que não tem, né, não está no conteúdo programático. É, entendo a sua indagação, também é a minha, também é a minha indagação. É por isso que eu sou a favor da bibliografia em edital de concurso, para que a banca coloque lá direito constitucional, qual é o autor? Ah, é de Pietro, é José do Carvalho dos Santos, não sei das quantas. E administração geral, ah, Chiavenato. Sou a favor disso. Tá? Mas enquanto não vê isso, a gente tem que lidar com o que temos. E a banca pegou essa questão desse autor aqui, ó. Show de bola? Então, questão certa. Questão 58. Julgue o item seguinte que se refere à administração geral. Segundo a norma, deixa eu ver aqui, pessoal, que questão já está. Ver se falta muito ainda, porque senão o vídeo fica longo. Ainda tem muito, hein? Ei, rapaz. Tá, então vamos parar aqui que ainda tem muito, pessoal. Vamos parar aqui, porque senão o vídeo fica enorme. Vocês fazem é dormir. Vou colocar aqui, ó. Parei aqui. Tá? Galera, é assim mesmo. É uma prova de 120 questões e não tem como a gente passar muito rápido. Olha que eu estou sendo direto para você, né? Não estou trazendo aqui os conteúdos aprofundados, estou sendo direto. É questão, resolução. Questão mnemônico, questão resumo. Tá ok? Então, a gente fica por aqui. Já fiz o primeiro, parte 1, essa é a parte 2. Talvez ainda traga mais 2 vídeos para completar a prova toda, tá? Toda que eu falo no sentido das questões que eu me prontifiquei a resolver, da área administrativa. Show de bola? Então, era isso. Até mais, galera.